Seja bem-vindo a mais um programa Questão Legal. Essa semana estamos com uma programação especial, uma entrevista com os candidatos à OAB-MG. Hoje temos o prazer de receber em nosso estúdio o candidato Raimundo Cândido Neto. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, o prazer é todo meu, Renata. Nesse momento, vou abrir a palavra ao candidato para que ele possa falar um pouco sobre a trajetória da sua família frente à OAB-MG. Renata, eu formei na Faculdade de Direito da Milton Campos em 2004. Então, esse ano, em dezembro desse ano, eu completo 20 anos de advocacia. E eu aprendi muito cedo, principalmente com a história do meu avô. Meu avô, a gente é suspeito para falar da história dele, mas meu avô, negro, pobre, arrimo de família, começou a trabalhar ainda criança, porque o pai morreu para sustentar os irmãos, né, lá em Esmeraldas. Todo tipo de trabalho que você imaginar, braçal, manual, e conseguiu, através do estudo, naquele tempo, formar em Direito, ser professor por concurso da UFMG, da Faculdade de Direito da UFMG, tanto na área penal quanto na área civil, e chegou à presidência da OAB de Minas Gerais. E ele tem uma história muito marcante à frente do seu mandato, que até hoje, apesar de termos mais de 30 anos do falecimento dele, ainda hoje tem uma história marcante na gestão dele, de que ele deu a casa de morada dele e da família nossa, da nossa família aqui no Gutierrez, para construir a sede da OAB ali na Albita, no bairro Cruzeiro, a sede da OAB estadual. Então nós aprendemos muito cedo a trabalhar voluntariamente pela instituição, né? Porque o trabalho lá é voluntário, e tem umas pautas relevantes à nossa profissão, como prerrogativas, valorização de honorários, que precisam de advogados voluntários ali no dia a dia, para ser delegado de prerrogativa, para fazer reuniões em prol das melhorias aí no nosso dia a dia, e eu me dispus, até como eu disse, por ter visto esse exemplo, eu me dispus a participar desde muito novo. E aí começou minha trajetória na OAB também, além do meu escritório, que eu já formei com um dos meus tios, dividindo o escritório com ele ali aqui na Augusto de Lima, no centro, em Belo Horizonte. E lá estou até hoje, há 20 anos, repito. Aí eu comecei, depois de uns 5, 6 anos, já que o escritório começou a, vamos dizer, estabilizar, a contribuir também na OAB. E na OAB eu tive a oportunidade ali dentro da prerrogativas de perceber que grande parte das reclamações dos colegas eram afeitas a aviltamento de honorários. E aí nós criamos uma comissão de combate ao aviltamento de honorários, eu presidi essa comissão, idealizei e presidi, e foi um sucesso. A gente passou a fazer sustentação oral para os colegas do interior, aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o timbre OAB Minas Gerais, e aí a gente começou a ter decisões favoráveis à majoração dos honorários, isso repercutiu em todo o país, ao ponto do Conselho Federal criar a Procuradoria de Honorários através desse trabalho que a gente fez. Depois eu fui eleito conselheiro estadual e dentro do conselho eu contribuí na ouvidoria eleitoral, fui reeleito conselheiro estadual e nessa minha segunda eleição eu fui diretor de subseções e pude trabalhar muito próximo do interior, da realidade do interior, porque nós temos na OAB 251 subseções, né? Nós temos desde Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, que são cidades grandes, com grande quantitativo de advogados, até Jaíba, Manga e outras subseções menores que precisam aí do apoio da nossa instituição. E aí, um movimento coletivo que surgiu no estado esse ano, pedindo que a OAB de Minas resgate as prioridades, as suas finalidades para o nosso exercício no dia a dia, me elegeu, e com muita honra eu aceitei, ser o porta-voz de oposição. O porta-voz de um movimento que exige, que tem propósitos, que exige que a OAB, de fato, trabalhe para todos e não só para uma parcela de poucos. Como advogada atuante, além da docência, eu também exerço a advocacia e atuo na esfera criminal. Então, quando se fala em prerrogativas, é um ponto sensível dentro aqui da minha atuação no dia a dia. Frente às suas propostas, a sua chapa se apresenta como oposição à atual gestão. Dentro disso, quais foram os principais pontos
que te motivaram a candidatar à presidência da OAB-MG? É o resgate, exatamente o resgate das finalidades da nossa instituição ao advogado do dia a dia. A crítica que a gente coloca à atual gestão é contundente. É uma gestão de muito marketing, de muita propaganda, de muita maquiagem e de pouco trabalho efetivo para o advogado. Por exemplo, prerrogativas. Eles no marketing, eles falam que revolucionaram a defesa das prerrogativas. E o que eles fizeram? Ah, nós lançamos uma escola de prerrogativas. O que é a escola de prerrogativas? 2, 3 apoiadores deles, rodando o Estado, recebendo hora-aula, às custas da nossa anuidade, todos nós, 150 mil advogados no Estado de Minas Gerais, para poder nos ensinar a nos autodefender, Renata. Você é advogado e criminalista, quando a gente precisa de prerrogativa, a gente precisa do representante das prerrogativas ali no juiz, na delegacia, nos balcões forenses. A gente não precisa nos autodefender, não, a gente já sabe nos autodefender. E quando é processual, a gente precisa do timbre OAB Minas Gerais ali no processo conosco. Então é isso em relação às prerrogativas que é a nossa primeira proposta. A gente também tem uma segunda proposta, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta, o que nos motivou é o resgate, repito, do trabalho institucional para o advogado no dia a dia. E aí no dia a dia, a gente não tem mais o fórum permanente. O que é o fórum permanente? São alguns representantes da OAB, com representantes do Judiciário, com representantes do Ministério Público, com representantes da Justiça do Trabalho, com representantes da Justiça Federal, com representantes dos cartórios, que hoje tem muita ação extrajudicial, né, divórcio, inventário, e ali uma vez por mês, sem fotografia, sem divulgação, resolve-se ali entre 4 paredes o problema. Olha, o juiz lá de Tumirim não está expedindo alvará em nome do advogado, só em nome da parte. O juiz lá de Jaíba só recebe advogado às quintas-feiras. E ali, com 2 ligações, a gente resolve o problema do advogado no dia a dia, muito mais eficaz, né? E essa turma que está na gestão hoje abandonou completamente esse tipo de trabalho. Hoje, a atual gestão é uma gestão de festas, eventos, academias, bares aqui em Belo Horizonte, né? Montaram um bar aqui no Barro Preto, se chama Happy Ordem, que poucos utilizam. E a anuidade é para todos, não é para uma parcela de advogados. Correto. Dentro das suas propostas, existe a isenção da anuidade para jovens advogados. Qual o impacto que você espera dentro dessa proposta para o mercado, para os atuais profissionais que estão chegando aí? Renata, olha quanto é injusto para um jovem advogado. Porque todos nós, uns com mais dificuldade, outros com menos, nós enfrentamos 5 anos de faculdade, um exame de ordem. Passamos no exame de ordem, vamos ali receber o sonho, né? Ali realizar o sonho, que é receber a carteira. Talvez é o dia mais emocionante para nós advogados, é o dia que a gente recebe a carteira. E para receber a carteira, você paga 1 ano de anuidade. Olha que injusto. Você nem começou a trabalhar, você não tem escritório e você tem que pagar 1 ano de anuidade de advogado. Então a nossa proposta é o seguinte, se estão gastando, como eu disse, milhões de reais da nossa anuidade com questões que a gente entende supérfluas, vamos reverter isso a uma coletividade. E você só reverte de forma democrática quando você trata de anuidade ou de plano de saúde, porque aí realmente é um trabalho para todos, né? Então a gente tem essa proposta de subsidiar a anuidade dos jovens de 0 a 5 para ajudá-los à inserção do mercado. Dentro dos seus pontos da proposta também existe a redução da anuidade dos advogados que já estão em exercício. Como que você vê isso sem impactar hoje os caixas da OAB? Seguinte, eu era conselheiro em 2021, fiz um estudo orçamentário contundente, apresentei no Conselho Estadual da OAB uma redução de 27 e alguma coisa, 27,8, não lembro de cabeça, um percentual que a gente tinha condições de reduzir em anuidade. E, por maioria, nós aprovamos essa redução no Conselho. E o primeiro ato da atual gestão foi revogar e manter a anuidade anterior. Aí, a grande propaganda que eles falam é que congelamos a anuidade. Eles chegam com ousadia a dizer até que reduziram. Aí eu falo, mas reduziram? Não, porque se a gente congelou, a gente não colocou inflação, então o que a gente não colocou de inflação seria redução 1, 2, 3 reais.
Então, a vergonha, o que eles tentam passar para o colega. E esse estudo que eu fiz na época, contundente, ele está muito atual. Porque, por exemplo, eles gastaram aqui numa nova sede no Barro Preto, em Belo Horizonte, e para o advogado do interior, veja bem, Belo Horizonte tem sede na Albita, sede no Barro Preto, sede da escola, mais dezenas de espaços para o advogado, precisava imobilizar entre compra, reforma e manutenção, mais de 30 imobiliário, né? Mais de 50 milhões de reais numa sede aqui, que o advogado vem pouco, que quase ninguém usa. O advogado sabe bem quantas vezes o advogado já foi na sede da OAB de Minas Gerais, ainda mais nessa que não tem auditório. Que o advogado participa, às vezes, de eventos no auditório, né? Então, só esses 50 milhões de reais, Renata, nós somos 90 mil, aproximadamente, adimplentes no Estado, só esses 50 milhões de reais já dava para isentar quase que todos os advogados adimplentes do Estado por um ano. Então, é prioridade. É simples, é prioridade. Dá para fazer. Vamos tocar num ponto que eu tenho visto muitas discussões acerca em grupos de advogados e o debate, que é a questão que nós temos hoje com relação à transparência às contas da OAB. Dentro dessa questão da transparência, como que você pretende tomar prestação de contas mais acessíveis aos advogados? É uma das nossas propostas. Essa gestão, como eu disse, se vendeu uma renovação, mas na prática, se você entrar agora, é um desafio que eu faço, entrar agora no site da OAB de Minas ou no site da Caixa de Assistência, não tem no portal da transparência nenhuma informação sobre 2024 de tesouraria. Contrato, cadê o contrato da compra da sede, inclusive? Não tem. Não tem nada ali. Então, a gente precisa, é uma das minhas propostas, que a transparência seja total, o dinheiro é público. Ainda que a OAB seja tida como uma autarquia sui generis, o dinheiro é público, porque é compulsório. O advogado é obrigado a contribuir, ele não está fazendo ali de forma voluntária, ele é obrigado a fazer. Quando é compulsório, o dinheiro passa a ser público. Então nós exigimos, nós estamos em 2024, é inaceitável que não tenha transparência nas contas da OAB e é uma proposta nossa de transparência total. Dentro do apoio aí à mulher advogada, nas suas propostas tem a criação de creches. E como que você iria viabilizar a estrutura para essa questão? Nós temos uma candidata a vice-presidente, que é a Luciana Nepomuceno, que é uma advogada fortíssima, muito boa, competente, conhecida em todo o estado. E a Luciana nos trouxe essa ideia. Ela contou do próprio início de carreira dela, que ela tinha filho, tinha audiência, não tinha com quem deixar. Às vezes a mãe dela ajudava, às vezes alguma vizinho, alguém. E aí nós pegamos o seguinte, gente, quantos espaços que nós temos das OABs no estado de Minas Gerais? Nós temos quase 600 espaços da OAB no estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, como eu disse, são mais de 20. Se nós conseguirmos treinar um dos nossos funcionários para, óbvio, ou contratar ou treinar, para que faça o serviço ali, análogo de babá mesmo, temporário, para poder a advogada mãe, a advogada mulher, deixar suas crianças ali sob a supervisão institucional, a gente já tem estrutura física e já tem um corpo de funcionários, então não impacta tão significativamente no orçamento. E é algo que eu acho que contribui demais para o trabalho da mulher advogada. Então essa proposta a Luciana trouxe e nós vamos implementar. Muito bom. Voltando ao ponto sensível da advocacia hoje, que são as prerrogativas, a sua chapa propõe um sistema de denúncia online. Como que funcionaria esse sistema? É um software em que vem a denúncia, o software já entrega, vamos dizer assim, a representação a depender do texto, o presidente já assina e já vai imediatamente para o tribunal. E depois nós vamos lá discutir na corregedoria, vamos dizer assim, a execução dessa representação. Porque hoje o que acontece? O advogado tem que mandar um e-mail para o setor de prerrogativa narrando o caso. Aí um procurador, um membro lá da OAB, vai fazer uma análise sobre se esse e-mail de fato é contundente de forma suficiente para poder
fazer uma atuação em prol do advogado, fica muito na mão humana. E nós queremos é que seja dado execuibilidade a essa violação de prerrogativa. É claro que vai ter um filtro mínimo, né, que tem que ser no exercício da profissão, e aí o próprio sistema vai identificar. Foi no exercício da profissão, está protocolizada a representação. E o que eu vivencio no dia a dia aí dentro dos fóruns? Muitos jovens advogados, eles não têm o conhecimento real do que seriam as suas prerrogativas e muitas vezes têm as prerrogativas violadas por não conhecer, ou às vezes conhecer de uma forma bem restrita. Como que você pretende divulgar essa questão das prerrogativas frente aos novos advogados? É uma pergunta muito boa, porque a gente tem que explicar, sobretudo até para as autoridades, que prerrogativas não são privilégios. Prerrogativas são garantias mínimas para que nós possamos, em nome do nosso cliente, em nome do nosso constituinte, o cidadão, estar em igualdade de condições com as outras partes no Poder Judiciário, com independência e autonomia. Então, por isso que nós temos as chamadas prerrogativas profissionais. E elas estão elencadas na nossa Lei 8.906. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente tem que lembrar não só os colegas que não são atentos a 8.906, mas até as autoridades. Não é raro a gente ter que dizer o seguinte, gente, a Lei 8.906 é uma lei federal. Porque muitas autoridades, infelizmente, até hoje falam, já vem essa turma com o Estatuto da OAB, Estatuto da Advocacia, como se fosse algo menor. Não, o nome que foi dado é Estatuto da OAB, mas é uma lei federal igual todas as outras leis federais e que a gente precisa fazer valer e cumprir. Em sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados pela advocacia mineira e como a sua gestão pretende atuar nesses pontos? Além da questão do relacionamento do dia a dia, que aí eu falei lá no início, que é o fórum permanente, precisa voltar imediatamente para a gente ter celeridade na tramitação e julgamento dos processos, honorários respeitados e prerrogativas garantidas, a gente vê aí, falando um pouco institucionalmente mesmo, que um grande gargalo hoje da gestão atual da OAB é que a anuidade é cara e o plano de saúde é caríssimo. Então a gente vem para reduzir o plano de saúde, abrindo para outras operadoras, porque nesses 3 últimos anos o plano de saúde aumentou nos 3 anos. Todo janeiro o plano de saúde já aumentou. E isso é inaceitável, porque nós somos um potencial de consumidor de 150 mil aproximadamente no estado. Nós temos um plano de saúde com aproximadamente 35 mil vidas e a gente não pode pagar mais do que juízes, promotores, engenheiros, arquitetos, porque o nosso plano é mais caro do que todos os outros planos de saúde coletivos. Se você for individualmente particular na Unimed, é capaz de sair elas por elas. E nas minhas andanças por Minas Gerais, eu ouvi isso em Mutum, eu ouvi isso em Itapajipe, a turma reclama, ô Neto, que é assim que eles me chamam, ô Neto, o plano de saúde eu não posso cancelar, porque meus pais estão como dependentes no plano de saúde e se eu cancelar no outro tem carência e fica mais alto pela avançada idade deles. Então nós precisamos enfrentar isso, abrir para outras operadoras para baratear o plano. Como eu disse, é inaceitável um potencial de consumo de 150 mil pagar mais do que 1.000 juízes e 1.000 promotores e mais. E a qualidade do plano ainda ser pior, porque o plano da Mares diz que é espetacular, né? Enfrentamos aí alguns desafios dentro da advocacia e dentro deles nós temos aí hoje a Centrase, que hoje para os advogados que atuam na área civil é um dos empecilhos para que continue ali dando uma jurisdição, uma resposta imediata aos seus clientes. Como a sua gestão vê a questão da Centrase? Tudo passa pelo relacionamento com o tribunal. O relacionamento hoje é de subserviência. Não há o enfrentamento necessário que a advocacia precisa. A Centrase precisa ser extinta. Hoje, para quem não sabe, para quem não advoga em Belo Horizonte, um cite-se na Centrase demora 1 ano. Ninguém mais, Renata, faz acordo colocando ali o recebimento a partir da homologação, porque a homologação demora 6 meses. E às vezes você tem ali um valor já depositado, seja por penhora online ou porque uma das partes garantiu o juízo,
e aí você é obrigado a levantar esse valor para concluir o acordo. Também tem demorado demasiadamente. A Centraz não funcionou, travou o cumprimento de sentenças aqui em Belo Horizonte. Nós não podemos admitir que isso seja levado ao interior e mais do que isso, nós exigimos a extinção da Centraz e vamos trabalhar, como eu disse, no fórum permanente que foi extinto pela atual gestão, exatamente para que o próprio Tribunal de Justiça reverta essa situação. Nós já estamos caminhando aí para encerrar nossa entrevista. Existe algo que você queira deixar aos futuros advogados e advogados que também participam e assistem o nosso canal? Com certeza. Eu queria convidá-los todos a me seguir no Instagram, Raimundo Cândido Neto, para se inteirar das nossas propostas, que são feitas olhos nos olhos para o bem da advocacia, para que a OAB trabalhe mais para os advogados e menos para os seus dirigentes. Aliás, um dos lemas da nossa campanha é menos privilégios e mais prerrogativas. E nesse sentido é que o slogan da nossa chapa, o nome da nossa chapa é OAB para você. Ou seja, no sentido de coletivo, no sentido de todos. E no dia 17 de novembro, aliás, hoje, 11 de novembro, uma data muito especial, 11/11, no dia 17 de novembro a gente pede que votem Chapa 11, OAB para você, Raimundo Cândido Neto e Luciana Nepomuceno. Foi um prazer tê-lo aqui conosco e boa sorte. Prazer foi todo meu, Renato. Um abraço para todos vocês.